Olá, hoje a gente vai falar de efeitos, né? Então eu já deixei o Logic aberto aqui com um sonzinho, que acho que já devo ter mostrado para vocês. E a gente vai ver os efeitos agora, que fica mais fácil de eu mostrar como é que fica na música, para vocês verem mais ou menos o timbre que é o efeito, cada efeito, né? Então vamos lá. Ah, Basicamente são 7 tipos de efeitos que tem. E aí eu escrevi aqui, eu fiz uma apostilinha aqui, não é nem uma apostilha, eu fiz um TXT aqui explicando que seria o que. O delay, o phase, o flanger, o chorus, o reverb, e o pitch shifting e o efeito de amplitude. Então, é a partir desses efeitos aqui, é lógico que existem N outros, mas aqui a gente já começa a tirar um som um pouco mais avançado, vamos assim falar, né? Então, o que seria? Aqui, ó, eu pus só uma proporção que é um negócio que a gente vai trabalhar bastante aqui, que é como é tudo milissegundos. 1 milissegundos aqui, 1 segundo equivale a 1000 milissegundos. Então, sempre que a gente for trabalhar com efeito, tudo que for milissegundos, a partir de 1000, a gente tem que pensar que é 1 segundo rodando. Depois de 1 segundo. Ou ele vai durar 1 segundo. Aí 100 milissegundos é igual a 0,1 segundos, que é 1/10 de segundo, né? Mas essa proporção fica melhor aqui, ó. A cada 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Tá. O que seria o delay? O delay, na verdade, é um efeito de repetição. Deixa eu ver onde tem um delayzinho aqui pro... Opa, tem um que não tem. Deixa eu abrir. Olha o timbre aqui, com delay e sem delay. Vocês conseguem ouvir? Ele só tem um reverb. Então vou tirar o reverb dele para vocês ouvirem. Ele morre seco. Então eu vou jogar um delay para vocês verem o que é o delay. Ó, o delay ele sempre vai ter uma carona. Esse daqui na verdade é o eco, mas ele é o delay, é a repetição, né? Ele sempre vai ter o time dele, a repetição, a cor que você quer que ele tenha, que eu vou explicar a cor, o que seria a cor. Se ele está mais seco ou mais molhado, tá? Então a repetição é tudo em porcentagem, 64%, você quer que repita 64% das vezes. Quer ver como vai ficar? Vou aumentar o loop aqui, lembra? Daqui, tá? Então, no tempo de 1 para 8, 1/8, o tempo de 1/8, olha como é que fica esse timbre. Aí, se eu jogar de meio, tá, e assim por diante. Aqui a gente tem que ir testando para ver o que combina mais na música, né? No tempo que você vai fazer. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vou deixar, acho que vou deixar em 1/8, vamos ver como é que vai ficar. Tá, aí, tá vendo? O som ele tá morrendo mais ou menos, eu quero que eles alongue um pouco mais, então eu vou no repeat dele, eu vou alongar ele para 80% de repetição. Se eu deixar no 100%, ele vai ficar repetindo eterno, ele não para de repetir. 0 ele não repete nada, 100% ele não para de repetir. Então, aqui a gente vai escolher mais ou menos, eu vou deixar mais ou menos 80, vamos ver. Tá bom, 80. Aqui, se eu deixo ele mais seco ou mais molhado, vai interferir diretamente em como que vai ser a repetição. Quer ver? Ó?
Tá vendo? Seco. Ele morre seco. Agora o som ele fica muito, ele expande mais, né? Tá. Aí vamos ver os parâmetros aqui que eu deixei separado, ó. O delay time. Ele controla quanto tempo o buffer vai atrasar o som, ou seja, quanto tempo vai decorrer entre o sinal original e as repetições. Que na verdade esse é o delay time. Tá? São várias as possibilidades que a gente vai trabalhar aqui em cima. E a gente tem que ir testando um por um para ver qual que fica melhor para a música. O feedback. O que seria o feedback? Ele controla a quantidade de sinal atrasado que vai ser rejeitada na entrada do efeito. Aqui, ó. Opa. Aumentar o feedback significa aumentar o número de repetições e o tempo de decaimento do efeito. Opa, tem umas aqui. E o tempo de decaimento do efeito. Tá. O que seria isso? Vamos aqui para o feedback. Feedback, no caso aqui, é repetição. Vamos abrir outro efeito só para vocês mostrar aqui, ó. Pode ser esse delay designs, esse aqui, ó. Tape delay. Tá. Tá vendo, ó? Aqui o feedback, 30%. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que existem outros modelos, né? Todos com pelo menos essas funções básicas. A cor, mais seco ou mais molhado. A repetição, só que aí que vários tipos de repetição. Enfim. Deixa eu fechar esse daqui, desligar esse. Lembra do bypass? A gente desliga. Eu vou mostrar esse daqui para vocês, ó. O feedback dele, no caso aqui, ele tá 30%. Aqui, ó, tava 80%. Vamos ver a diferença como é que fica com esse preset. Agora eu vou por 80. 82, como tava lá. Tá vendo? Então aqui nesse delay eu tenho que trabalhar com menos, porque você vê que ele altera muito o sinal, né? Então cada efeito ele tem sempre as mesmas coisas, mas a gente tem que trabalhar de maneira um pouco diferente com ele. Então eu vou dar uma mexida aqui, vou diminuir um pouquinho, deixar para 40. Aqui é o tempo de repetição, meio, um quarto, acho que é um quarto, um oitavo e um 16. Enfim, aí o groove é quanto tempo a gente quer que saia, que o delay ele tem esse tempo de ele sai um pouco, ele fica mais humano um pouco esse delay. Ele não fica tão, ele fica mais grooveado. Quantos por cento de groove a gente vai querer colocar? O legal é a gente zerar ele, jogar no máximo, jogar no meio, para a gente ver a diferença, o que faz realmente o efeito. Porque aí sim fica mais fácil da gente ir aprendendo o timbre do efeito, porque aí fica um pouco difícil falar de como explicar como que é o timbre do efeito sem ouvir, né? Tá. Feito isso, tem o LFO Rate e o LFO Deep aqui. O que seria o LFO? O LFO é Low Frequency Oscillator. Então, sempre que é Low Frequency Oscillator, tudo que é LFO, ele vai tentar puxar para aquele som mais wow, wow, wow. Quanto mais a gente aumentar, mais ele vai fazer isso. Então vai ficar. Se a gente estivesse fazendo isso num sintetizador, por exemplo, ele iria fazer. Se a gente vai aumentando aqui, vai fazendo. Então,
O LFO ele sempre vai fazer isso, só que a gente tem que pensar que a gente está mexendo com delay. Então ele não vai fazer esse wow do, do sintetizador, ele vai tentar fazer essa sonoridade no delay. Tá? A gente sempre vai tentar, os parâmetros são os mesmos para todos os efeitos. A gente vê aquela mesa com um monte de botão e acha que é, se você aprendeu um, com certeza se você aprendeu na repetição, o release, o que é release, ataque, sustain, decay, release, isso daí vai ter praticamente tudo, vai possuir pelo menos um ataque e um release. Porque quanto tempo depois da entrada do som vai sair, vai começar o efeito? Quanto tempo depois que sair do som o efeito vai continuar rodando? É o release, que na verdade ele sempre vai mudar de nome. Aqui o release no caso seria o feedback. Quanto tempo depois que sair o som ele vai ficar rodando? Então o release dele seria 30%, mas como é feito, dá o feedback, é a repetição do efeito. Aqui, ó, secos e molhados de novo. Esse flutter rate aqui a gente tem que ir ouvindo para fazer, para entender o som dele. E aqui a gente vai ver a intensidade. O rate é sempre o timbre que a gente vai, ele vai partir aqui do LFO. Aí depois ele vem para cá, aí a gente dá quantos por cento de intensidade a gente quer dar. 100% de intensidade, 0, 50%. Aí tem que ir mexendo para aprender. Esse daqui não tem jeito. Deixa eu abrir outro delay para vocês verem só outros modelos de delays. Tá vendo? Esse daqui já é um outro delay do Logic também. Todos esses efeitos aqui que eu estou abrindo são do Logic, tá? Esse delay aqui, o que é o legal dele? A gente pode fazer repetição aqui em cima desse tap. Então, aqui ó, no caso, deixa eu pôr um quarto. Então eu vou passar o som aqui ó. Tá? A mesma coisa. Ele está no tempo de um oitavo, num swing 50%, seco e molhado, se quiser aumentar ou diminuir. O feedback, quanto de feedback a gente quer dar. Mas o legal é que se a gente colocar dar um start aqui, a gente pode ir clicando e a gente vai criando o delay que a gente quer. Esse é muito legal. Não gostou dessa repetição? Então vamos fazer de novo. Entendeu? Quantas vezes a gente repetir, eu quero, tá vendo, esse daqui já tem mais parâmetros, 1 por 4, 1 por 6, 1 por 8, 1 por 12, 1 por 16, 24, 32, 48, vai até 128, esse daqui vem até 16. Na cara a gente vê que ele é um pouco mais simples, ele é bem mais simples de mexer do que esse daqui. Mas esse daqui, quanto mais difícil, mais funcionalidade, né? Aí, ó, ele tem, esse aqui ele trabalha com cutoff. O que é o cutoff? O cutoff é a entrada, deixa eu abrir um sintetizador aqui para lembrar, mostrar para vocês o que é o cutoff. Cutoff é isso daqui. Olha o timbre de cutoff. O que faz, né? Deixa eu só lá. Opa. Viu? Então, ó, é onde a gente vai abrindo o som. Se eu zerar o cutoff, eu deixo o som mais grave. Se eu deixar ele aberto de tudo, o cutoff ele fica mais agudo.
Aí tem ó, tanto de ressonância, os milissegundos, tapear. A gente pode escolher 10 tipos de taps para a gente trabalhar em cima do start aqui, fazer os tipos de tap. Pitch, o que seria o pitch? A gente aumentar, fazer. Isso é o pitch. Que tá. E o transpose, o que seria o transpose? Transpose, se a gente joga 1 acima, é 1/8 acima. 2 oitavas para cima, 3 oitavas para cima ou para baixo, tá? O pan, o delay, a gente quer o delay no centro. Opa, vamos ver se dá. Ó, não, eu quero ele para a direita, 15%. Tá vendo? Tudo a gente pode mexer por ali ou por aqui. Se a gente clicar aqui, ele já vai dar o parâmetro que a gente está mexendo. Tá vendo? Eu clico aqui, ele já aparece aqui. Então, tá, vou mexer então aqui não. No spread, o que é o spread? Deixa eu mostrar só o que é um spread para vocês, para eu não esquecer. O spread, deixa eu lembrar onde ele tá. Image, stereo spread. Pensa que é um equalizador isso daqui. Então, eu vou deixar ele zerado. O som fica flat, fica reto, né? Deixa eu só zerar aqui. Aí, tá. O som ele tá reto. Se eu jogar um spread aqui, você tá vendo que aqui, ó, eu tô deixando o som. Aqui é a parte grave, a parte média e a parte aguda. Então aqui no caso, ele tá 20 Hz. Então ele tá pegando a parte grave, média e agudo. O spread, o que ele é? Ele vai abrir. Então, vamos supor, eu quero só pegar da frequência de 1000, que é agudo, para super agudo. Então, você está vendo? Estou pegando a frequência 680. Deixa eu pôr 730. Tá. Aí, ó, eu posso inverter a onda ou eu posso deixar ela assim. O que acontece se eu deixar assim? Aqui ela vem, fica agudo, fica grave. Agudo, grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo. Então ele vai meio que dando esse spread, ele vai abrir o som. Ao mesmo tempo que ele joga uma frequência para cima, ele já corta outra. É bem legal esse efeito, bem legal. Assim que você, a hora que você tá querendo o som, você já sente que o som abre, quer ver? Ó? Opa. Eu não sei se dá para vocês ouvir direito, mas abram ele que ele vai ser muito bom. É muito bom você usar ele na bateria, nos pratos, né? Porque ele dá aquele enchimento no som, fica bem legal. Vou desligar ele aqui. Para desligar, o que a gente faz? Eu aperto Alt ou Option e clico em cima. Tá vendo? Se ele tiver azulzinho, ele está ligado. Se ele tiver incolor, ele tá desligado. Então, deixa eu desligar. Opa. Deixa eu desligar esse daqui. Não, só esse daqui que eu abri ele agora para mostrar para vocês. Tá? Então, o delay é basicamente isso. É a repetição do som. Então, pensa que delay a gente vai usar para N coisas, para N canais diferentes. Aqui, deixa eu ver se eu tenho onde que eu estou usando delay aqui. Delay, não. Reverb. Aqui os delays estão endereçados. Tá, vou explicar esse daqui também. É um canalzinho que está o delay ali, outro delay. Aqui não. Fez compressor, ganha. Não. E mais um canalzinho aqui. Tá. Usem bastante canal. Assim como ele é um dos que mais usam, na verdade, né? Ele reverb.
Acho que reverb vem disparado em primeiro, claro. Mas delay é bastante usado. Aqui, ó, então vamos voltar aqui, deixa eu ver. Delay. Aí tem o phase. O que é o phase? Quer ver, ó? Os períodos de oscilação em ondas sonoras na faixa de 20 a 20 mil variam entre 0 e 50, 50 milissegundos e 0,05. Portanto, a defasagem dessa faixa de tempo irão interferir nas oscilações de frequências periódicas, cancelamento de fase. Que eu vou explicar o que é cancelamento de fase. Esse atraso relacionado às frequências sonoras é a base para 3 tipos de filtro, né? Que na verdade, ó, phase, flange e short. A diferença entre eles está ligada ao tempo de delay. Tá. Então, ó, deixa eu ligar um phase para você ver aqui onde é que tá. Onde a gente vai, por efeito. Deixa eu ver o que é esse som aqui. Vou jogar nesse aqui. Tá, esse aqui já tá, eu já transformei ele em áudio. Deixa eu ver esse daqui. Tá. Esse áudio 47 aqui, ele só tem um equalizador. Ó, tem um equalizador que é onde ele está pegando o equalizador. Vou mostrar aqui. Tá? Eu desliguei o analyzer dele aqui, ó, porque esse analyzer ele fica comendo memória do computador. Então não bom. Então a gente desliga, vê onde precisa usar, depois desliga para não ficar ele atuando sozinho. Porque pensa, um não tem problema, se você usa um equalizador em cada canal, vai ter 30. Então a gente pode evitar esse desperdício de memória. Tá. Deixa eu ver, eu joguei ele. Tem um speed aqui. Agora eu vou abrir um phase. Deixa eu ver onde é que está o... Aqui. Então, o phaser é esse daqui. Deixa eu desligar. Olha lá. Deixa eu... Vamos aqui, vamos solar essa parte só que a gente quer trabalhar. Tá? Então, beleza. Vocês entenderam aqui? Tudo bem? Tá. Então, ó, sem o phaser, e agora com o phaser. Lembra do bypass? Desliga e liga, hein? Agora ele está ligado. Vocês conseguem ouvir? Aí, ó, aonde que ele entra? O LFO, que vai fazer esse bem mais rápido ou mais devagar. O LFO 2, tá vendo? A mixagem entre um e outro, tá vendo? Tá 90% para um, 10% para outro. Esse even flow do envelope, né? O que é o envelope? O ataque, o decay, o sustain e o release. Isso é um envelope completo. Mas no caso aqui é o LFO1 e o LFO2 que eles formam aqui, né? E aqui, ó, low pass e high pass. O que é low pass? Grave, high pass agudo. Opa, deixa eu aumentar um pouquinho o volume para vocês. Tá? Feedback dele. O que seria o feedback?
Depois que o sinal saiu, ele vai repetir quanto ainda? 50%. Ou não vai repetir nada? Ele só vai dar o efeito a hora que passar aqui e a hora que acabar ele para. Ou eu quero que ele passe aqui o efeito, processe o áudio e fique tocando 100%. Isso aí tudo a gente vai ver como que a gente quer que fique. Tá? Então vou deixar esse daqui com o phaser. Vamos ver se tem outro tipo do phaser aqui tem o micro phaser. O que seria o micro phaser? É um pequeno phaser. É um phaser mais simples que tem o que? O LFO. O que é o LFO? Low Frequency Oscillator. Que é o wow, 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 wow. Que ele é o WOBA. Então a gente trabalha, a gente quer com mais oscilação ou menos oscilação. O feedback é a saída dele, quanto tempo ele vai ficar tocando depois que passar o sinal. E a intensidade, que é a intensidade mais forte, a intensidade mais fraca. Pensa que a gente sempre tem que jogar, joga para baixo e vai aumentando. Porque a gente vai aprendendo ao que faz, qual que é o barulho que faz quando está baixo, o barulho que faz quando está numa intensidade média e o barulho que faz quando está em uma intensidade alta. Porque aí a gente ouvindo essa diferença já fica muito mais fácil da gente saber o que a gente quer. A gente chegar logo no resultado que a gente quer, né? Porque no começo é mais experiência mesmo, né? A gente vai fazendo testes e testes. Tá? Então, o phaser está aqui, tem a pulsinha do phase, que é o parâmetro, o speed, o range, que determina o espectro a ser varrido pelo modulador. O que é isso? É a partir de que momento Cadê o range aqui? Não, acho que o range está no outro aqui. Micro phaser. Opa, cadê? Opa, me perdi aqui. O range, na verdade, é essa configuração que a gente deixa. É o range que é o ponto que a gente vai determinar até que ponto vai, né? Até que ponto o range vai trabalhar. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Filters, feedback, loop. Tá. O flange. Vamos lá pro flange agora. Então esse daqui... Opa. Deixa eu desligar o micro phaser. Eu vou deixar só o phaser aqui então, ó. Tá, eu vou diminuir o output dele, que é a saída do som. Tá, e nesse de baixo agora eu vou jogar um flanger. Lembra que a gente sempre tem que clicar no canal para saber o que está nele, né? Não adianta a gente estar olhando aqui. Se eu clicar aqui, tá vendo? Ele está selecionado essa célula, mas ele está mostrando aqui do lado esse canal. A gente tem que clicar no canal, né? 48. Deixa eu pôr aqui, ó, intro. Clica 2 vezes para renomear, né? Intro 01. Tá. Vamos lá nos efeitos. O flange. Mono estéreo, ou de mono para estéreo. Vamos jogar de mono para estéreo, vamos ver aqui. Embora esse som é mono, né? Então vamos jogar mono. Tá. Deixa eu fechar esse daqui. Agora vamos ver esse som sem o flange, ó. Tá? Agora vamos ouvir ele com o flanger. Eu só liguei ele, vamos ver qual que é a diferença do som. Vocês viram aqui que é a mesma coisa, o speed. O que seria o speed? É a velocidade que ele vai fazer essa volta. Vamos lá ouvir, ó. Se eu aumentar o speed,
Posso? Eu posso deixar ele bem baixo para dar uma volta só. Tá? A intensidade que eu quero que ele trabalhe, 50%, 50% tá bom. Feedback, quanto tempo depois ele vai ficar fazendo esse efeito? Quero feedback 20% ou menos. Não, vou deixar um pouquinho mais de feedback aqui. E a mix que a gente quer deixar ele junto. Ou se a gente quer zerar a mix, só que dá o máximo da mix do efeito. Não, eu quero efeito 50%, que é o suficiente já. Para que eu preciso, para que eu quero. Deixa eu deixar até menos. Tá. Aí, ó. Olha como é que já ficou o phaser com o flanger aqui, ó. Tá? O flanger ele tem os mesmos parâmetros, o rate, controla a velocidade, com que o modular varia, significa, por exemplo, 0.1 significa que o efeito fará uma varredura de um ciclo a cada 10 segundos. O D, o que é? Em geral, a expressão como uma razão. Ele especifica a relação entre o delay mínimo e o máximo. Por exemplo, 6:1 pode gerar uma varredura de 1 a 6 milissegundos, ou de 3 a 18, que é proporção, né? Então, esse daqui a gente usa, mas explicando assim em matemática é mais complicado. Se a gente pegar para ouvir, fica mais simples aqui. Mas ele tem todos os efeitos que o outro tem. Feedback e o rate. Aí vem o chorus. Vamos lá pro chorus. Deixa eu pegar outro canal aqui que não tem nada. Eu vou jogar um chorus aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, aqui não tem nada. Tá vendo? Ó? Onde o som tá pegando aqui, ó. Então, vamos atrás de um chorus aqui. Deixa eu desligar o equalizador aqui. Desligar não, só zerar ele. Vamos mexer na intensidade dele, ó. Tá vendo o que o chorus faz? Vamos ver qual. É a dobra de som, quer ver? Ó? O chorus ele atua em pequenas variações de afinação do sinal através de um delay, gerando efeitos de dobra de som. Geralmente são produzidos em estéreo, utilizando delays mais longos que o flanger, que é de 10 a 30 milissegundos, e muitas vezes sem feedback. No tanto que a gente vê aqui, ele não tem feedback, ele só tem intensidade, ratio e a mix. Claro que existe, eu acho que eu não tenho outro tipo de chorus aqui, mas
Tem que pensar que esse daqui é um modelo de chorus, como aquele lá era um modelo de delay, 3 modelinhos que eu mostrei. Todas as empresas é igual fábrica de carro, tem um monte. Então, os que eu estou mostrando é só do Logic, mas aí a gente dá uma navegada na internet aí, procura saber, tem bastante freeware, né? Que é software livre, né? Para poder baixar e trabalhar em cima. E tem até alguns programas que dá para fazer o plugin, né? Dá uma pesquisada na internet aí, tem uns programinhas que a gente faz o plugin, que a gente coloca só os botões que a gente mais usa, né? Então pode ter 10 botões, pode ter 50, porque aí a brincadeira fica mais legal também. O reverb, o que é o reverb? O reverb, aqui, deixa eu ver o que tem nesse canal aqui, vamos usar esse canal agora. Tem mais algum canal aqui? Tá. Então, deixa eu abrir um reverb. Se bem que esse daqui ele já tá com reverb já. É que eu transformei a maioria disso daqui, era tudo MIDI e já transformei tudo para áudio. Quer ver, ó? Vamos ver se esse Crash tem. Opa. Já tem também. Esse aqui, ó. Tá, esse aqui não tem. É um vocal reverse. Tá? Então vamos aqui abrir um reverb nele. Deixa eu abrir esse Space Designer aqui, que é o que eu mais uso, que eu mais gosto de usar. Tá. O que o reverb tem? Ele tem o dry dele. Aqui, ou ele está seco ou ele está molhado. Aí é um ponto de partida aqui. O reverb, que é o tempo de duração, que é o feedback. Tá vendo? O pré-delay é antes de sair o reverb, a hora que sai, a gente pode pedir para o sinal segurar quanto tempo antes de soltar o som. Então o som, depois de 11 milissegundos que sai o som, ele começa a dar o sinal do reverb. Antes disso ele segura o sinal. O spread, o que seria o spread? A abertura do som, a gente quer o som um pouco mais agudo, né? Tá? Nesse caso do reverb, ele tem o gráfico, né? Ele tem o Space Designer, ele tem o gráfico aqui do sample que a gente está usando. Então, o que dá pra gente fazer? Dá pra eu inverter o reverb, em vez do reverb ser, ó, deixa eu mostrar como vai ficar o reverb com ele aberto, normal, sem nada. Só com um pouquinho. Se eu aumentar o reverb dele aqui, ó, tá? E aqui, ó, se eu deixar no máximo, ele meio que estoura o reverb, né? Ele fica dando reverb sem parar. O que é aqui? Ó, a gente tem o ataque. Aqui a gente pode modular o ataque, decay, que é o tempo de sustentação do reverb, tá vendo? Como entender isso? Ó, o ataque seria a partir de quanto tempo, a partir de quantos milissegundos que o som passar, ele vai começar a atuar. Então eu vou deixar a partir de 15 milissegundos. Tá vendo? Aí o que dá para eu fazer? Dá para eu mexer para eu meio que equalizar esse reverb. Então a partir de 15 milissegundos ele começa a atuar. E aqui eu quero que o reverb saia. Tá vendo? Ó? Dá para modular. Eu deixando o reverb assim, então pensa que isso daqui é a área de reverb. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Tum, bum, tá? Então ele vai dar todo esse sinal de reverb. Vamos ver como é que fica, ó.
E se eu zerar ele aqui, ó, eu mato o reverb. Tá vendo? Porque eu dou todo o reverb nele aqui, aí eu mato ele. Então, tem muita... Tá vendo que no gráfico mesmo ele já mostra como que a gente quer trabalhar com o reverb. Porque na verdade o reverb ele é a ambientação. Você pode usar, a gente usa bastante porque senão fica muito seco, né? Os instrumentos ficam muito secos sem o reverb. Então pensa no reverb na igreja. A hora que o cara dá uma nota na igreja, você bate a palma, dá uma clap a palma, pá. Esse é o reverb. Quanto maior a igreja, maior o reverb. Isso vai depender muito também da acústica do lugar, né? Mas é um bom exemplo de entender o padre não precisa gritar muito para dar o sermão dele lá. Por quê? Porque a acústica da igreja faz o som andar, né? Então o reverb é um dos efeitos que a gente mais usa. Eu acho que é o que mais usa porque usa na maioria dos canais. Deixa eu abrir outro reverb aqui para vocês terem uma ideia. E aquele lá era um. Ó, esse daqui já é mais simples. Pré-delay. O que é o pré-delay? É antes do delay. É o quanto tempo depois que sair o sinal vai começar a funcionar. O low cut. A partir de que frequência a gente vai? Eu não quero pegar a parte grave do reverb. Então eu deixo, sei lá, 250. Até quanto? Até 12.000. Eu quero o agudo do reverb. Aí a reflexão. Quanto de reflexão a gente vai ter? 50% de reflexão? 30% de reflexão? Qual que é o tamanho da sala? 100 metros? 200 metros? 10 metros? E a densidade e o tempo que a gente quer que ele trabalhe, que seria o feedback, que é o time aqui dele, que é a intensidade que ele vai trabalhar. O ratio, modulation phase, isso daqui, ó. Eu quero que ele faça 180 graus para a direita ou 180 para a esquerda. A intensidade e a mixagem. A mix é o quanto de efeito a gente quer jogar acima desse preset. Então esse preset está nessa configuração em 30%. Esse preset está nessa configuração agora a 67%. Tá? Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Só para vou deixar um reverb aqui então. Pronto. Vai ficar assim agora. Tem o reverb. Aí tem o pitch shifting. Que o pitch é aquele que a gente estava conversando, que é o pananana. Onde está o pitch shift? Ring shift. Não, aqui é o ring shift que tem. Deixa eu mostrar aqui como é que... Tá? A configuração a gente escolhe aqui o que o cliente quer fazer. O delay é o quanto tempo de delay. A quantidade, o nível de delay que você quer, 50%, 100%. O dry output é a saída do sinal, seco ou molhado. O envelope, que é a configuração. E o LFO, Low Frequency Oscillator. Oba! Lembra desse daí. Tá vendo? Ó, o envelope
a ser seguido? O ataque e o decay. Quanto tempo ele vai começar a atuar e quanto tempo ele vai demorar para sair depois que ele começar a atuar. A gente quer usar essa simetria ou assim. Aí aqui, gente, não tem jeito. Isso daqui é sentar o traseiro e ir mexendo para ir ouvindo os timbres, porque não tem infinitas possibilidades, né? Não dá para eu faço uma coisa aqui, daqui meia hora eu faço outra coisa e eu já nem lembro o que eu fiz lá, porque vai acompanhando a música e se ficou bom, a gente vai deixando, né? Que aí você vai personalizando o seu timbre. Deixa eu só ver como é que ficou isso aqui. Agora eu vou ver como é que era, como é que ele era. Tá. Então eu vou deixar ele. Opa, cadê? Tá. Vamos abrir esse spread. Que seria o spread? É o que eu falei. Aquele lá, que ele abre o som, né? Então, a mix dele. Opa, deixa eu desligar isso daqui, que senão a gente vai ficando confuso aqui atrás. A intensidade que ele quer que ele trabalhe, a velocidade e o canal de delay. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir. Mas é que isso é mais imperceptível. Esse daqui tem que estar ouvindo mesmo para ver qual que vai ver. Mas, gente, pensa, ó, olha a quantidade de efeitos que a gente tem aqui, só do Logic. O trêmulo, deixa eu mostrar o último trêmulo aqui para vocês. Aqui, ó. O rate é o quanto que a gente vai querer que ele faça a oscilação. Olha. A simetria. E a fase dele. Então, quando não funciona aqui, ele está desligado, aqui ele liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Aí fica invertido, tá vendo? Ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, e assim o som vai passando. É trêmulo, né? É diferente de rubber. É que não dá pra falar, né? Dá pra ficar tentando. Agora deixa eu desligar esse. Ring shift também. Esse trêmulo também. Eu tava o compressor. Tá. Aí. Deixa eu mostrar só um efeito externo ao lógico, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de. Esse daqui, ó, Live Cut. Esse daqui, ele é gratuito na net. Ele é bem legal, por quê? Porque dá pra gente recortar. A gente recorta e picota os tipos de som. Ó, olha que interessante esse daqui. Solado. Vocês conseguiram ver? Ó.
Então, gente, tem N possibilidades, N efeitos, porque aí a gente joga, no caso, aqui, opa, está invertido, lembra que eu falei para vocês? Se eu apertar Command, eu posso modificar a, como é que fala? A ordem dos efeitos. Então estou jogando para baixo porque o flanger ele vem depois do compressor. Aí agora sim. Equalizador sempre em primeiro, compressor e efeitos. Então aqui a gente pode jogando quantos efeitos a gente quiser, tá? Que é os sends aqui? Os sends são canais auxiliares. O que são esses canais auxiliares? Se eu clicar aqui, ó, eu vou clicar no Buzz 11, tá vendo? Ele me deu o que tem no Buzz 11. No Buzz 11 tem um Space Designer, que é um reverb, tá vendo? Ó? É um Space Designer Big. Eu coloquei como Big para saber que ele é um reverb longo. Então, o que faz esse? Por que eu uso canal auxiliar? Aí tem que pensar assim, que reverb, como é um canal que é um efeito que usa bastante, para que eu vou abrir? Se eu for usar em 10 canais o reverb, eu vou ter que abrir 10 reverb. Se eu abrir um canal auxiliar para ele, eu abro um reverb e mando todos os canais e buscar o sinal naquele canal que eu especifiquei como reverb. Porque aí eu não vou ter 10 reverbs funcionando, eu vou ter um reverb funcionando para 10 canais diferentes. Então a gente não está processando 10 coisas diferentes, está processando uma coisa para 10 canais. Então, como que a gente trabalha com bus em efeito? Ó, a Space Designer é um que a gente usa bastante. Deixa eu ver aqui, ó. Que timbre que é esse daqui? Vamos ver aqui, ó. Selecionei esse daqui, ó. Esse dance aqui. Vamos ver o que tem nesse timbre. Ele já está com reverb. Deixa eu pegar uma coisa que está sem reverb. Tá. Tá aqui. Peguei esse hi-hat. Tá. Vamos no sends lá. Tá vendo? A hora que eu abrir o send, eu seguro e clico, né? Tá vendo? Eu vou no Space Designer Big, porque foi o nome, tá vendo? Aí ele me dá, ó, eu já falei para esse canal do hi-hat que, ó canal, eu quero buscar o sinal do reverb. Mas qual que é o sinal do reverb? O Buzz 11. Por que é o Buzz 11? Porque a gente determinou, eu vou explicar agora como é que a gente determina isso. Tá, ele tá ligado, tá sincado, mas aqui, ó, é o acelerador dele. É aqui onde a gente liga, dá o máximo dele ou desligado. Menos 60 não está fazendo efeito nenhum. Aqui é a porta de entrada. Então, vou deixar entrar 17 dB do sinal do reverb. Ou eu vou deixar entrar 4 dB, 3 dB, ou eu vou deixar entrar 6 dB no talo. Quer ver? Ó, vamos ver como é que fica. Deu para entender mais ou menos como que a gente trabalha com bus? Agora, eu quero abrir um bus, um canal auxiliar. No Logic é bus, em outros programas eles falam canal auxiliar, porque eu não sei se eles têm um específico. Pelo menos no Ableton também é canal auxiliar. Deixa eu ver se tem... Pegar um canal que eu vou abrir um... Esse daqui, ó. Não, o bassline. Deixa eu ver se hi-hat. Esse outro hi-hat. Esse aqui. Tá com um pouco de Space Designer. Aqui. Ó,
aqui já dá pra ver que ele tem um delay, né? Tá vendo? Delay e um Space Design. O que a gente pode jogar aqui? Não sei, vamos ver alguma coisa que dá pra gente jogar aqui. Como faz pra gente abrir um canal? Então, eu quero abrir um canal novo auxiliar. Mas eu só vou abrir esse canal se eu for usar ele várias vezes. Porque senão eu posso abrir direto no canal. Se eu for usar em um canal só, eu não preciso abrir um canal auxiliar. Então eu vou abrir um bus aqui e vou escolher um canal auxiliar que eu quero entrar. Eu quero entrar no bus 20. Tá. Aí ó, tá vendo? Ele já abre o canal do bus 20. Então o que vai ter nesse bus 20 aqui? Auxiliar 13. Então eu vou escrever, que efeito que eu vou pôr? Deixa eu ver aqui, vamos abrir. Porque a gente abriu o sinal aqui, mas não tem nenhum efeito. Então vamos jogar um efeito aqui, ó. Eu quero jogar um... Deixa eu ver aqui... uma distorção, um Beat Crusher. Tá? Tá, joguei o Beat Crusher aqui. Deixa eu dar uma modificada no som. Pra gente ver a diferença, né? Porque senão vai ficar muito sutil. Tá. Vamos supor que a gente fosse usar esse Beat Crusher em 3 canais, por exemplo. Ó, eu abri ele aqui. Então, a hora que bater o sinal aqui, ó, não sai nada. Mas a hora que eu começar a abrir o sinal, já vai começar a modificar o som, ó. Tá? Então, já está saindo o sinal. Agora eu quero abrir um outro send, um outro bus. Só que o que eu vou querer nele? Eu vou querer um eco. No caso, vamos abrir outro. Aqui. Aqui no caso tem um eco de 1/4 aberto aqui, ó. Aquele pluginzinho eco. Lembra que eu falei? A gente viu no começo? Ó o eco aqui. Ele está marcando 1/4, mas tá como meio. Então deixa eu renomear ele aqui. Ó o eco de meio tempo. Tá, eu quero aumentar o sinal dele. Então beleza. Vendo? Vou diminuir porque ele está com o delay muito alto. Vou diminuir esse daqui também que ele ficou um pouco fora do que eu queria que ele ficasse. Então vou desligar ele. Não gostei? Clique em cima. No Send. Se eu gostei, puta, eu gostei do auxiliar 13. O que a gente vai colocar? Beat Crusher. Vou pôr Distortion. Tá. Então, sempre, se eu for em outro canal agora, vou jogar uma distorção, por exemplo, no baixo aqui. Opa. Tá? Então, onde está a distorção? Clica no Send. Ó. É assim que a gente usa canal auxiliar. Eu vou explicando mais pra frente, que agora vai ficar a parte mais legal, que a gente vai começar a fazer um som mesmo, né? Que pelo menos já deu para ter um panorama geral de como que é os efeitos, o que os efeitos fazem. E se você reparar, é sempre a mesma coisa. É mais do mesmo. Os parâmetros são sempre os mesmos. Só que qual que é a diferença? Existem plugins externos ao Logic que ele já tem um equalizador, um compressor, um reverb e um delay dentro dele. Então, no Logic a gente precisa abrir 5. Mas já tem plugin que tem esses 5 inserido nele. Então você usa um plugin só. Existem N empresas desse daí. Eu vou passar um link depois com o site de várias.
que são free, e vocês vão dando uma olhadinha aí para ver o que vocês acham aí, para dando uma pesquisada para entender um pouco melhor do efeito. Mas basicamente efeito você vai fazer algum processamento em cima do áudio, tá? Então acho que essa aula foi a última teórica mesmo, que a gente tem que ficar falando, meio que mostrando o que é o que, porque depois que está na música já fica mais difícil a gente ouvir som separado. Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima aula lá que já começa com o som, tá bom? Tchau, tchau, até mais.